A gente tem que tomar cuidado com algumas comparações que são perigosas feitas no futebol brasileiro. Cara, assim, eu vou até citar aqui o que exatamente eu estou discordando, até porque eu vou fazer uma discordância educada, então, enfim, não tem problema. O jornalista André Rizek, que apresenta o Seleção Sport TV, ele, depois do jogo do Vasco da Gama com o Água Santa, ele emitiu uma opinião que eu discordo, assim, completamente, em que ele basicamente associa o que aconteceu no jogo do Vasco, a confusão ali dos jogadores, né, do Vasco com a Água Santa, a comissão técnica, as confusões que rolaram porque foi um jogo muito acalorado. Ele compara isso, né, ao exemplo que é dado logo após a bomba, né, do atentado ao ônibus do Fortaleza. Cara, tipo assim, eu acho, assim, pra dizer o mínimo, cara, uma desonestidade enorme você comparar um atentado terrorista, literalmente, uma tentativa de homicídio, que aquilo é literalmente um atentado terrorista. É terrorismo que aconteceu, não é briga entre torcidas. Cara, é uma tentativa de matar jogadores, né, que não aconteceu, né, ela não foi potencializada por uma briga em Sport Fortaleza. Você vê que não tem sentido nenhum. Parece até que rolou um Sport Fortaleza acalorado, os dois times caíram na porrada e isso potencializou ou seja, não tem nada a ver. Como se a discussão entre o Medel e o Neilton, né, o fato de staff, né, de Água Santa e Vasco ter esse desentendido ali, porra, um ter batido boca acalorado com o outro, fosse potencializar um atentado depois. Cara, não tem nada a ver. Aí ele associa com os gritos, né? Ele abomina os gritos de vai morrer. Cara, o cara que grita isso na arquibancada, vai morrer. Cara, ele não tá falando que ele vai matar o cara. É uma... Porra, cara, você pode até não gostar, mas um modo de falar, força de expressão. O que aconteceu entre Água Santa e Vasco da Gama, os acontecimentos, eles chamam-se futebol. Nervos acalorados, nervos à flor da pele, numa partida de futebol em que as coisas se excederam. Acontece, normal. Não é em todo jogo que a gente tem isso, né? Amanhã a gente vai ter um jogo de futebol. Amanhã o jogo não vai ter nenhuma confusão, vai ter 2, 3 cartões, os jogadores vão se cumprimentar, trocar a camisa e vão para casa. Tem jogo em que as circunstâncias, né, uma provocação daqui, outra dali, uma fala dali, outra daqui mais exagerada, acaba contextualizando isso. Isso acontece, é normal, gente. É esporte. Do ar-condicionado que nós jornalistas trabalhamos, a gente não vai conseguir ter essa noção mesmo. Até porque quando a gente joga o nosso futebol, a nossa pelada, o nosso campeonato de brincadeira, às vezes a gente também se excede. Então achar que o jogador brasileiro é arruaceiro, cara, normal. A partida teve 17 cartões. É um absurdo. Sim, concordo, é exagero ter 17 cartões. Cabe ao STJD ir lá, vigiar, punir, né, entender quais jogadores se excederam dentro e fora de campo e aplicar a punição. Ponto, acabou. É para isso que serve o STJD. Quando a gente teve Argentina e Holanda, né, nas quartas de final da Copa do Mundo, que assim foi um jogo super acalorado, todo mundo, porra, jogaço e tal. Foi uma partida que teve quase 20 cartões também. Então assim, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jogos em que os nervos ficam à flor da pele, partidas em que jogadores se excedem e acaba ali, porra, caindo no tapa, sobrando um soco, uma confusão ali, outra aqui. Cara, acontece, né? É legal. Enfim, eu acho que faz parte do jogo, né? É algo que tem que acontecer toda hora? Não. E aí quem controla isso? Qual que é o órgão que controla isso? O órgão que controla isso é simplesmente o STJD. Eles quem vão julgar e falar, cara, pô, esses jogadores aqui, eles passaram muito do ponto no exemplo que eles têm que servir e eles precisam ser punidos. Acabou. Agora, comparar, isso vai servir de exemplo errado para que... Cara, você tá basicamente dizendo que o cara vai ter ele tem o direito depois de jogar uma bomba no ônibus por conta disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Uma coisa é uma confusão normal, acalorada, em um jogo de futebol. O Medel, o Neilton, o Ronald, o Vegete, que seja, não sei nem se o Vegete estava na confusão, eles não têm que ser abominados por brigarem. Acontece. Se alguém se excedeu, ele vai ter que ser punido, tá? Mas isso é muito diferente do que aconteceu no atentado ao ônibus do Fortaleza, cara.